Fala nação Red Devil, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Costa e hoje a gente vai falar sobre algumas novidades do Manchester United. Final de semana, teve jogo contra o Newcastle, algumas notícias também já desta segunda-feira e vamos aí com mais uma edição do nosso Diário Red Devil. É isso, torcedor do Manchester United, você que já nos acompanha aqui no canal ManUtedBR, inclusive se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aí, dá uma conferida. Às vezes o YouTube tira a inscrição ou você tá vindo aqui por um link que achou no WhatsApp, no Instagram, no Twitter. Dá uma conferida aí se você é inscrito no nosso canal, porque isso é uma força, é uma importância muito grande aqui para o nosso projeto, ter você como uma das pessoas que participa, que comenta, que assiste os vídeos, claro, que compartilhe os nossos vídeos com seus amigos torcedores Red Devil. Tudo isso ajuda e muito o nosso canal aqui no YouTube. Você que já está acostumado, já é inscrito, já está aqui diariamente junto com a gente, tanto aqui no YouTube como nas nossas redes sociais ou no nosso site, sabe que normalmente eu estou aqui nos pós-jogos, né? Então teve esse jogo aí contra o Newcastle. Por questões pessoais eu acabei não assistindo o jogo, por conta disso também não teve o pós-jogo aqui, mas isso não impediu do Manchester United passar vergonha, é óbvio. Não é porque eu não estaria ali assistindo que o Manchester United deixaria de passar vergonha. Aconteceu, o Manchester United jogando fora de casa contra o Newcastle, acabou sendo derrotado, humilhado, goleado 4-1 para o Newcastle e além disso, né, além da queda, ainda teve o coice que foi, né, ter sido tão feio assim a derrota. Não bastasse isso, a gente ainda teve lesões, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Falando rapidamente aqui sobre o jogo, Manchester United que eu esperava, gostaria e faria isso se eu fosse o treinador, pouparia muitos jogadores dessa partida. Eu sei que falar isso depois do jogo é meio complicado, eu sei disso, né? Vai parecer aqui que eu sou um engenheiro de obra pronta, mas não, na verdade eu sou uma das pessoas que gosto muito de ter foco. Eu acho que chega um momento da temporada onde você precisa de fato focar em alguma coisa. E nesse momento da temporada, principalmente, onde o Manchester United já não vai conseguir absolutamente nada pela Premier League e tem uma grande chance de conseguir se classificar e quem sabe até mesmo ser campeão da Europa League, para mim era uma escolha óbvia você apontar todos aqueles seus jogadores, os principais jogadores, para jogar a Europa League e colocar ali um time muito mexido na Premier League. É óbvio que eu sei também que o time do Manchester United não tem nem tantos jogadores assim disponíveis no elenco, confiáveis então quase nenhum, para se colocar em uma partida como essa. Então era capaz até da humilhação em Newcastle ter sido ainda maior. Mas era isso que eu faria. Eu acho que a gente abrir mão de um jogo desse, grande parte da torcida aceitaria com certa tranquilidade, digamos assim, que você abriu mão desse jogo para focar 100% na partida contra o Lyon. Eu acho que a decisão do Rubem Amorim ela não foi boa, eu acho que acabou expondo mais ainda o time e o Manchester United estava no momento em que era um momento bom, o time vinha de bons resultados, obviamente, né? Perdeu para o Nottingham Forest, mas empatou com o Manchester City no derby de Manchester, empatou com o Lyon jogando até bem ali, principalmente no segundo tempo contra o Lyon. Então, assim, completamente vivo na Europa League, uma sequência até ok, pegando ainda alguns jogos ali diante da data FIFA. Eu acho que a gente deveria se resguardar nesse bom momento. Na minha opinião, essa derrota para o Newcastle, 4-1 fora de casa, colocando vários dos seus jogadores titulares, acaba tirando a pouquíssima moral que esse time tinha, ou que pelo menos vinha conquistando nessa reta final, né, de temporada lá na Europa. Então, na minha opinião, o Rubem Amorim não fez a melhor decisão nesse sentido. Eu acho que não só nesse quesito de moral, né, de perder a moral, eu acho que expôs também os jogadores no sentido físico. É óbvio que ali na Europa é tudo muito perto, viajou para Lyon, que é bem próximo, né? Não é longe da Inglaterra, foi de avião, pouquíssimas horas já está lá na França e tudo mais, depois retorna, pouquíssimas horas já está lá no Newcastle para jogar contra o Newcastle, então é tudo muito próximo, eu sei disso. Mas de qualquer forma não é o seu ambiente, né? Você acaba dormindo uma noite em hotel, 2 noites em hotel, muda um pouco o ritmo do time, né? E aí além de você perder um pouco do foco na partida principal da semana, você também acaba podendo perder jogadores por lesão, que foi o que aconteceu. A gente acabou desgastando muitos dos nossos jogadores principais e o Joshua Zirkzee, que vem em uma boa sequência, mostrando muito mais do que o Rasmus Højlund, por exemplo,
acabou se lesionando, uma lesão muscular, que acabou fazendo ser substituído dessa partida contra o Newcastle e com certeza o tira dessa partida contra o Lyon, e é muito possível que o tire até do resto da temporada. Né, tá faltando aí pouco mais de um mês e pouquinho ali para você finalizar. E, bom, uma lesão muscular, tem o tempo de recuperação dessa lesão, depois o tempo de voltar ali ao melhor do físico para poder atuar. Eu acho muito difícil que o Joshua Zirkzee volte ainda nesta temporada, caso a lesão dele seja mesmo dessa gravidade que a gente acha que seja. Então, de toda forma, eu acho que o Rubem Amorim acaba errando nesses dois sentidos. No sentido de não dar o foco principal para os jogadores e colocar um time B para jogar nessa partida contra o Newcastle, e também de acabar desgastando alguns dos jogadores, e essa prova aí se cumpriu com o Zirkzee acabando se machucando aí e podendo muito possivelmente perder o restante da temporada. E como eu acabei de citar, o Manchester United joga contra o Lyon na próxima quinta-feira, no dia 17, jogo em Old Trafford, jogo de volta. O primeiro jogo na França foi 2-2, né, naquela partida onde o Onana acabou falhando 2 vezes, o time não conseguiu segurar o resultado no finalzinho da partida, fez um gol no finalzinho, acabou levando o empate nos acréscimos daquele jogo. E agora o Manchester United volta a jogar em Old Trafford contra o Lyon, ou seja, vai ser uma partida decisiva aí, o empate leva a decisão para a prorrogação e posterior pênaltis, e uma vitória de qualquer um que seja o lado acaba classificando aí para as semifinais da Liga Europa. Jogo muito, muito, muito importante para o Manchester United, já que foi eliminado da FA Cup, foi eliminado da Carabao Cup, que é a Copa da Liga Inglesa. Na Premier League está fazendo a pior Premier League da sua história praticamente, né? Porque depois que virou Premier League, com certeza é a pior. Antes a gente teve ali momentos de campeonato inglês, onde o Manchester United foi pior, mas dentro da era Premier League, com certeza a pior temporada. Então, todas as fichas têm que estar apostadas na Europa League. Não vai ser uma partida fácil contra o Lyon. O Lyon mostrou que tem sim algumas boas valências, tem alguns bons jogadores no Lyon e vem fazendo aí uma competição legal, tanto na Liga Europa como também no Campeonato Francês. Vamos ver o que é que o futuro nos espera aí. Quinta-feira, tá? Quinta-feira vai ter essa partida aí. O jogo acontece às 16 horas no horário de Brasília, com transmissão mais uma vez da Cazé TV no YouTube. Eu falei aqui sobre a lesão do Joshua Zirkzee, que eu acho que não volta mais nessa temporada e tudo mais, né? Nesse jogo contra o Newcastle ele acabou se lesionando aí, uma lesão muscular, mas a gente tem também uma informação contrária, que é de possível retorno. O Amad Diallo, que teve uma lesão no treino, uma lesão no tornozelo, né? Segundo o que o próprio Rubem Amorim disse, o Amad Diallo estava sozinho, acabou pisando em falso, torceu o tornozelo, teve problemas no ligamento do tornozelo, e isso deveria, pelo menos, fazer ele perder toda a temporada. Essa era a expectativa inicial lá naquele primeiro momento. Mas a evolução dessa lesão do Amad Diallo foi muito positiva. Teve uma recuperação muito rápida, o jogador já está fazendo trabalhos físicos e já está, inclusive, treinando no gramado. É um treino sozinho, um treino físico, mas já é no gramado, já está de chuteiro, ou seja, comprovando que, de fato, a recuperação dele foi muito rápida e, olha, pode ser que ele volte ainda nesta temporada. Existe essa expectativa, como a gente está vendo que a recuperação dele foi rápida, como ele já está de chuteira, já está treinando no gramado, então para ele voltar de fato ao time é rapidinho, 2 palitos ali. Com certeza agora ele está nesse momento aí de recuperar sua forma física, né? A lesão aparentemente já está recuperada, agora ele precisa recuperar sua forma física para poder atuar aí no nível que a Premier League, no nível que a Europa League exige. Mas, aparentemente, a gente ainda pode ter o Amad Diallo nesta temporada. Uma boa notícia, porque de fato o Amad Diallo estava sendo aí um dos melhores, se não o melhor jogador do Manchester United nessa temporada. De fato, foi um desfalque muito importante para o Manchester United, né? Com certeza a gente está sentindo muita falta do Amad Diallo e um retorno dele nesse momento aí de final de temporada, principalmente se o Manchester United seguir aí na Europa League, pode fazer uma diferença muito grande nessa busca pelo título europeu. E se o time masculino só vem passando raiva, só vem trazendo más notícias para o torcedor do Manchester United, o mesmo não acontece com o time feminino. O Manchester United do Homens está mais uma vez na final da FA Cup. É a mesma FA Cup do masculino e tal, o nome é um pouco diferente porque o patrocinador é a Adobe, então fica Adobe FA Women's Cup.
e o Manchester United está mais uma vez na final. Essa é a terceira final consecutiva do time do Manchester United, né? O time que é comandado pelo Mark Skinner, treinador aí das meninas do Manchester United, e nessa terceira final consecutiva, o Manchester United irá enfrentar o Chelsea, mesmo time que enfrentou lá em 2023. Então, o Manchester United e Chelsea 2023, o Chelsea levou a melhor. Em 2024, o Manchester United na final enfrentou o Newcastle, título para o Manchester United, né, que na temporada passada, vocês lembram, o Manchester United unificou as FA Cups, né? Venceu a FA Cup feminina, venceu também a FA Cup masculina, e agora em 2025 o Manchester United enfrenta novamente o Chelsea, né? Vai ser aí então uma possível revanche do que foi aquela final em 2023. Para chegar nessa final, o Manchester United bateu o Manchester City, então derby de Manchester na semifinal da FA Women's Cup, com o Manchester United vencendo 2-0 nessa partida, gols da BC e gol da Clinton. 2-0 o Manchester United, levando então o time para essa decisão que acontece no dia 18 de maio em Wembley, que é o principal palco aí do futebol inglês. Então a gente vai ter motivos para seguir as meninas aí nesse final de temporada. Elas que também estão bem na Premier League feminina, né, que é a Women's Super League, e também muito bem, obrigado, na FA Cup, na FA Women's Cup, na verdade, que é então a FA Cup das meninas, mais uma decisão para ela, terceira consecutiva, muito importante, tá? Bem interessante esse trabalho que o Manchester United está fazendo, pelo menos no time feminino, né? E pra gente finalizar, nesta segunda-feira, dia 14 de abril, tomou os noticiários aí do Manchester United que o diretor esportivo Jean-Claude Blanc, ele estaria saindo do Manchester United. Para vocês entenderem, o Jean-Claude Blanc é um diretor esportivo de fato, ele que foi um dos primeiros nomes anunciados pela Ineos, assim que a Ineos comprou o departamento de futebol do Manchester United, né? A Ineos, que é a empresa do Sir Jim Ratcliffe. O Jean-Claude Blanc foi um dos primeiros nomes anunciados, falado que ele seria ali um dos gestores naquele momento do Manchester United, seria o CEO interino do Manchester United, por sinal. E, bom, é um nome que tem muita força, já trabalhou na Juventus, já foi, né, diretor esportivo da Juventus, foi diretor esportivo também do PSG, enfim, um nome que tem muito respeito dentro do futebol, dentro do mundo do esporte lá na Europa. E, bom, a notícia foi que o Jean-Claude Blanc estava deixando o seu cargo no Manchester United. Ele que foi, como eu disse, CEO interino do Manchester United, assim que a Ineos comprou, então ele foi incluído aí na gestão do Manchester United para fazer esse processo de transição até a chegada do Omar Berrada, né, que veio do Manchester City, que hoje é o CEO do Manchester United. E o Jean-Claude Blanc depois continuou fazendo parte de um conselho ali do Manchester United, fazendo parte ali da gestão, né, sendo um dos nomes importantes da gestão do Manchester United, mas isso apenas até março. No final de março, o Jean-Claude Blanc, então, rescindiu entre aspas, né? O contrato dele finalizou porque era um contrato temporário. Ele é funcionário da Ineos, estava apenas emprestado, digamos assim, para o Manchester United para fazer esse processo de transição, saindo da gestão 100% Glazers e passando, então, parte para a gestão do Sir Jim Ratcliffe no departamento de futebol. A notícia que saiu foi como se ele estivesse deixando o seu cargo, deixando o Manchester United, mas depois foi melhor explicado, dizendo que ele, sim, estava deixando o Manchester United nesse cargo interino, mas segue sendo diretor esportivo da Ineos, ou seja, ele segue tendo uma ligação muito forte, muito próxima com o Manchester United. Então, né, não foi nem nada muito grave essa saída do Jean-Claude Blanc, que já era inclusive esperado, porque de fato ele era interino, o nome já diz, e ele apenas passou parte desse tempo aí no Manchester United fazendo essa transição de gestão. É algo aqui mais de bastidores, não tem uma ligação direta com o futebol, com o campo, mas foi algo que chamou a atenção. Vi muitas pessoas tecendo críticas ao Manchester United, dizendo que é uma bagunça, porque vocês lembram, né? Há pouco tempo a gente perdeu aí o Dan Ashworth, foi demitido, na verdade, sendo que ele passou apenas 3 meses. Então, obviamente que você vai ligando uma coisa a outra e causa críticas, por que não? Né? Você contrata ali um diretor, ele acaba sendo demitido pouco depois, renovaram o contrato do Erik ten Hag, demitiram ele pouco depois, e se acontecesse novamente agora, a gente com certeza estaria dizendo que a Ineos está completamente perdida na gestão do Manchester United. Mas não é bem assim, o Jean-Claude Blanc, ele permanece sendo aí um gestor, digamos assim, lá na Ineos Group, né? Que é a empresa que é dona do Manchester United, do departamento de futebol do Manchester United, apenas para passar essa informação aí mais correta para vocês, porque de fato chamou a atenção aí dos noticiários
nesta segunda-feira. E com essa eu me despeço, lembrando mais uma vez a vocês sobre o nosso grupo VIP lá no WhatsApp, né? O grupo ManUtedBR no WhatsApp, por lá é 24 horas falando sobre Manchester United. É um lugar onde a gente se encontra entre torcedores, a gente fala sobre Manchester United, a gente analisa as partidas, analisa as contratações, os nomes que estão sendo veiculados na mídia, a gente critica, a gente briga entre a gente também, enfim, nada com que um bom grupo de futebol no WhatsApp não seja, então você pode ser também parte desse grupo lá no WhatsApp, é só você ler o QR Code que está na tela ou clicar no link que está na descrição aqui deste vídeo. Também não se esquece aí de deixar o like nesse vídeo, comente sobre essas informações que eu trouxe, a partida contra o Newcastle, já que não teve pós-jogo, deixe seu comentário sobre a partida aqui neste vídeo, falar também aí sobre o time feminino, deixar os seus elogios para as meninas que estão correspondendo aí, estão de fato vestindo a camisa do Manchester United, teve também a lesão do Joshua Zirkzee, a volta do Amad Diallo, próximo jogo contra o Lyon, comente aí sua expectativa, enfim, fique à vontade, a casa é sua, o espaço é seu e isso é muito importante para o nosso projeto, para que o nosso canal no YouTube esteja cada vez mais sendo entregue para outros torcedores do Manchester United. Um abraço para todos vocês e valeu!